Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar dos tipos de flop que existem no poker. É uma informação muito importante e frequentemente ao consumir algum conteúdo de poker ou até mesmo ao discutir alguma mão, seja com um amigo, um instrutor ou qualquer pessoa que seja, vocês vão se deparar com termos que classificam o tipo de flop que está sendo analisado. E é importante saber o que cada termo significa para que você não fique boiando ali no meio da explicação, né? E também é interessante saber quais tipos de flops são mais prováveis de acontecer e acontecem com mais frequência no poker. As classificações que existem em relação ao flop são high cards, tonalidade, conexão e pareamento. E a gente vai passar aqui por cada uma delas. Classificação high card. Bom, a classificação high card ela se refere à carta mais alta que está no bordo. E sempre o termo costumamente usado pela galera é o nome da carta mais o termo high. Por exemplo, se a gente coloca esse bordo aqui, a gente tem um bordo rei high, ok? Se a gente troca o rei por um as aqui, a gente tem um bordo as high. Bem simples, é isso mesmo, bem objetivo. E uma outra informação importante para a gente aqui é que, se vocês observarem aqui onde eu estou passando o mouse, aqui está descrito aqui a possibilidade de aparecer o respectivo bordo quando a gente está jogando. Ou seja, quando você estiver jogando e bater o flop lá, 21,7% das vezes vai ser um flop as high. 0% das vezes vai ser um flop 2 high. Por quê? Porque para ser um flop 2 high só se for 2-2-2. Então só existe uma opção, né? E obviamente quanto maior a carta, mais cartas menores do que ela existem disponíveis para estar ali no flop também. Isso é importante saber porque no poker a gente nunca vai aprender tudo que existe, né? A gente estuda a vida inteira e continua estudando. Então, a gente direciona os nossos estudos no poker para situações que são mais prováveis de acontecer. Então, não faz sentido eu ficar estudando demais bordos aqui que tem pouca chance de acontecer, ao invés que sendo que ao mesmo tempo a gente poderia estar estudando bordos que tem mais probabilidade de acontecer, que é o que vão acontecer de fato no seu grind, ok? Depois da classificação por high card, a gente tem a classificação por tonalidade. Por tonalidade se refere aos naipes que estão no flop, que pode ser monotom, quando é tudo do mesmo naipe, dois tons, quando tem um flush draw ali, que a gente fala, né? Quando tem dois tons no bordo, e rainbow, quando todas as cartas são de naipe diferente. Por exemplo, aqui a gente tem um bordo, um flop também, né? Bordo, flop, tanto faz. A gente tem um flop monotom. Se a gente tirar essa dama e colocar esse valete aqui, a gente tem um flop dois tons, certo? Se a gente fizer assim, ó, a gente tem um flop rainbow, ou seja, juntando com a outra classificação que a gente aprendeu agora, isso aqui é um bordo Ice High Rainbow, ou um flop Ice High Rainbow. Legal? E aqui a gente pode ver também a probabilidade de acontecer cada um deles, bem aqui onde eu estou passando o mouse. Ó. A gente pode ver aqui que 5% das vezes um flop é monotom, tudo do mesmo naipe, 55% das vezes é um flop flush draw, assim, de dois tons, e 40% das vezes é um flop rainbow. E mais uma vez, a gente vai ficar estudando demais flop monotom? Não faz sentido, acontece só 5% das vezes. Então a maioria dos estudos são direcionados para flops de dois tons ou flops rainbow. Legal? Show de bola. Vamos para o próximo aqui, que é por conexão. A classificação por conexão é bem literal também. É se as cartas conectam entre si
ou não e o quanto elas conectam, né? Por exemplo, se a gente tiver um flop rei 7, 2, é um flop que não tem conexão, né? A gente não existe uma sequência disponível entre rei 7, nem entre 7 e 2. Então é também o chamado flop seco, sequíssimo, né? Esse flop aqui é o mais seco que pode existir. Não tem conexão entre as cartas e também é um flop rainbow, não tem conexão de naipes. Então esse é um flop completamente desconectado. Se a gente vier e colocar, por exemplo, aqui, ó, um flop 10, 9, 8, é um flop conectado, certo? Já existe uma sequência disponível, já no flop alguém pode ter uma sequência. Quando a pessoa não tem sequência, ela pode ter cartas que geram a possibilidade de duas pontas, ou seja, se a pessoa tem um combo de mão que tem um valete, por exemplo, na mão, qualquer dama ela faz sequência, qualquer sete ela faz sequência, e a conexão ela pode ir aumentando ainda mais. Se eu tiro esse 8 e coloco aqui, ó, aqui a gente já tem um flop super conectado, porque além da possibilidade de sequência, ele também já é flush draw. Então se nos é apresentado um turn com mais uma carta de copas, já é possível que existam sequências e flushes no board, ok? Então, por conexão, essa é a classificação e também comumente entre a galera, é meio que a galera classifica entre bordo seco, que é um bordo desconectado, e um bordo molhado, que é um bordo... E aí a galera fala, né, muito seco, muito molhado, são termos usados, mas basicamente é isso, conectado, desconectado. O GTA Wizard também nos dá as porcentagens aqui de bordo conectado 18% das vezes, e esse do meio aqui é também a possibilidade de sequência, como se fosse uma só. Então, basicamente, resumindo, a gente é exposto a bordos desconectados 27% das vezes, e o restante, que seria aí 73%, né, são de flops conectados, ok? Vamos para o próximo aqui, que é por pareamento. A classificação por pareamento, ela nos diz se existe um par ou não já no flop. Por exemplo, aqui a gente tem um flop dobrado, é um flop pareado. Todos os flops dos exemplos que eu mostrei anteriormente são flops não pareados. É uma classificação bem simples, mas é interessante saber, e tem um detalhe aqui que é o dobrado embaixo e o dobrado em cima. Esse flop aqui é um flop dobrado embaixo, a dobra é da carta menor. Se a gente troca aqui e coloca assim, por exemplo, é um flop dobrado em cima. E a gente não vai entrar muito nesse tema aqui, mas faz diferença. Quando se vai estudar bordos dobrados, faz diferença a dobra ser embaixo ou ser em cima em termos de estratégia, em termos de jogabilidade. E é importante que o jogador domine jogar ambos os cenários. Legal? E no fim das contas, as classificações elas não são independentes uma da outra. Quando você vai falar de uma mão, sempre meio que uma classificação pode somar junto com a outra. Por exemplo, pode ser um bordo Ice High Rainbow, um bordo Rei High 2 tom, um bordo Dama High dobrado embaixo. E assim as pessoas conseguem descrever a situação que está sendo jogada e conseguem passar para quem está ouvindo de forma mais fácil o cenário que está sendo jogado, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, é um conceito básico, rápido de pegar, mas que é super importante que qualquer jogador de poker que esteja começando já domine isso rápido, para sempre que for consumir algum conteúdo de poker e se deparar com esses termos, ele entender do que está sendo falado, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Deixa aí no comentário se gostou, se ficou alguma dúvida. Também sugira pra gente novos temas, tá? A gente tá com a intenção de lançar bastante vídeos aí, tanto vídeos mais práticos como de review, de análise de mão, live session também, quanto vídeos assim de glossário, vídeos para quem está começando, vídeos mais teóricos. Então, o que você quer aprender, o que você acha que seria legal sair aqui no canal, deixa aí no comentário, conversa com a gente, deixa o like aí também,
tá? Não se esqueça, vai ajudar bastante. Estamos começando o canal aí, cheio de vontade de promover bastante conteúdo sobre poker. Então deixa o like, se inscreve aí, ativa as notificações, que toda semana vai sair aí alguns vídeos para vocês, beleza? Valeu, pessoal, aquele abraço, até o próximo vídeo.